Fala pessoal, tudo bom com vocês? Na semana passada eu expliquei os fundamentos filosóficos do sistema hegeliano e do pensamento de Karl Marx, pai do comunismo, e deixei com vocês alguns exercícios da apostila, né? Aqui nas páginas 99, 100 e 101. Então eu estou aqui agora para corrigir esses exercícios e assim a gente faz uma revisão da matéria. Começa aqui então na página 99, questão 6, é uma questão discursiva. Explique resumidamente a lógica dialética hegeliana. Uma coisa que a gente precisa entender: Hegel não inventa o termo dialética. Dialética para os antigos é simplesmente um método para você chegar a um conhecimento verdadeiro, em que você confronta teses opostas, teses de natureza oposta, para poder chegar à verdade. Então você chegar até a verdade a partir de um raciocínio dialético, a partir do confronto de teses conflitantes, teses opostas. Mas para Hegel, a dialética é uma coisa mais profunda, porque para ele a dialética expressa a própria estrutura da realidade. A realidade é contraditória, a realidade é dialética, a realidade vai mudando. E de que maneira ele expressa isso? Ele diz que existe a tese, que é um estado inicial da razão. A tese, nos seus desdobramentos internos, traz uma contradição, que é a antítese, a antitese, o contrário da tese. E do confronto entre tese e antítese vem a síntese. A síntese, ela guarda alguma coisa da tese, guarda alguma coisa da antítese, mas não repete nenhuma nem outra. Ela é uma terceira coisa, ela é uma coisa nova que traz elementos da tese e da antítese. E por ela ser nova, ela pode ser considerada uma nova tese, que nos seus desdobramentos internos vai ter uma nova antítese, daí gerando uma nova síntese num processo ininterrupto. Então é assim que Hegel descreve o processo dialético. Para ele, a própria estrutura da realidade é assim. A realidade ela vai se desenvolvendo, ela vai mudando a partir de contradições. Questão 7, questão da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Uma questão de múltipla escolha. O filósofo alemão Karl Marx, nascido em 1818 e morreu em 1883, afirma que a totalidade das relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Isso é basicamente o que a gente chama de materialismo histórico. Está aqui prefácio para a crítica da economia política, Karl Marx. Com base no trecho citado, assinale a alternativa correta. Então vamos ver aqui, a gente tem várias assertivas, a gente precisa julgar se elas são verdadeiras ou falsas, essas assertivas, para depois dar a soma dos números dos itens corretos. Então, a assertiva número 1 diz: a economia determina o que acontece nas outras partes da vida social. Tudo tem que ser explicado pela economia. Exatamente. Marx diz assim, que se você quiser entender como funciona uma determinada sociedade, você precisa primeiro perguntar como ela se organiza materialmente, porque é a partir da economia que todas as relações sociais vão ser construídas. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Isso está no texto. Então, existe uma infraestrutura econômica que vai condicionar, que vai modelar toda a superestrutura ideológica, as ideias que circulam nessa sociedade. Então, as ideias que circulam numa sociedade sempre são as ideias da classe dominante. E são ideologia, porque são uma maneira assim de falsa consciência. Elas, de alguma maneira, mascaram a dominação que existe, legitimam os sistemas que já estão postos naquela sociedade, a fim de manter a classe dominante no topo e manter a classe dominada subjugada e inerme. Né? Então é exatamente assim que o Marx vê. Ele acaba tendo um conceito de ideologia que é um conceito assim negativo, né? Ideologia como falsa consciência, porque a superestrutura ideológica ela é como um vestido de ideias que encobre, que mascara a verdadeira
estrutura da sociedade, que é uma estrutura econômica e é sempre uma estrutura desigual. Então, a 1 é verdadeira. 2. Essa teoria marxiana é reducionista, pois tudo se reduz a um princípio explicativo único, fundamento material. Exatamente. No final das contas, tudo se reduz à economia. 4. Antes de serem elementos contraditórios, a superestrutura jurídico-política se articula com a estrutura econômica da sociedade. Exatamente. Porque se uma determina a outra, então elas não são contraditórias, né? Mas elas se articulam. Se articulam da seguinte forma: a infraestrutura econômica acaba determinando a superestrutura ideológica. Então, 1, 2 e 4 verdadeiras. Até agora, tudo verdadeiro. 8. A consciência humana não tem o mesmo poder que as relações de produção sobre a determinação do ser social dos homens. Exatamente. Está aqui, no final do texto, Marx diz assim: não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Então o pensamento do homem acaba sendo um pensamento de classe. O homem não tem um pensamento independente, as ideias não têm essa independência que foi pretendida por muitos filósofos, né? Como se as ideias tivessem assim, uma autonomia. Não existe isso. No final das contas, são as condições materiais que acabam determinando tudo. É isso que o Marx defende. E no final aqui, assertiva de valor 16, para a teoria marxiana, somente podem existir entre os homens relações de produção econômica que são determinadas materialmente. Não, existem outras relações, existem relações religiosas, relações familiares, relações sociais. Então, não são só as relações econômicas, mas, no final das contas, o que ele diz é que essas outras relações sociais que existem na sociedade são determinadas, em última análise, pela estrutura econômica. Mas não que existam só relações econômicas. Aí seria já deturpar o pensamento do Karl Marx. Então, só essa última aqui que é falsa. O resto é verdadeiro. Então, 8 com 4, 12. 12 com mais 2, 14, com mais 1, 15. Quando pede aqui dê a soma dos números dos itens corretos, vocês vão colocar então 15. Tá? Então o gabarito dessa questão 7, aqui na página 99, começa na página 99, termina na página 100, é 15, que é a soma das alternativas que são verdadeiras. Agora, aqui na página 100, questão da UniOeste, leia o texto a seguir. Todas essas consequências decorrem do fato de o trabalhador se relacionar com o produto de seu trabalho como com um objeto estranho. Pois está claro que, baseado nessa premissa, quanto mais o trabalhador se desgasta no trabalho, tanto mais poderoso se torna o mundo de objetos por ele criado em face dele mesmo. Tanto mais pobre se torna a sua vida interior e tanto menos ele se pertence a si próprio. O mesmo se passa na religião. Quanto mais de si mesmo o homem atribui a Deus, tanto menos lhe resta de si mesmo. O trabalhador põe a sua vida no objeto, e sua vida então não mais lhe pertence, porém ao objeto. Quanto maior for sua atividade, portanto, tanto menos ele possuirá. O que está incorporado ao produto de seu trabalho não mais é dele mesmo. Quanto maior for o produto de seu trabalho, por conseguinte, tanto mais ele minguará. A alienação do trabalhador em seu produto não significa apenas que o trabalho dele se converte em um objeto, assumindo uma existência externa, mas ainda que existe independentemente, fora dele mesmo, é a ele estranho, e que com ele se defronta como uma força autônoma. A vida que ele deu ao objeto volta-se contra ele como uma força estranha e hostil. Então é exatamente aquele conceito de alienação que a gente trabalhou na aula passada, né? Na semana passada. O homem produz algumas coisas, e nessas coisas que ele produz, ele de alguma maneira se expressa. Ele se expressa através delas. Só que essas coisas, ao assumirem sua própria função e sua própria autonomia, passam por um processo de estranhamento. Elas como que adquirem vida própria e se tornam hostis ao homem. O homem já não tem mais domínio sobre elas. Então esse é o processo de alienação. Com base no fragmento do texto citado, levando-se em conta o pensamento de Marx, é correto afirmar que a palavra alienação deriva do latim alienus e significa aquilo que pertence a Deus, nada a ver. Nesse sentido, é comum vermos a palavra alienação relacionada à ideia de dízimo. Não, isso aqui não tem nada a ver, é completamente absurdo. Então a letra A não pode ser. Letra B.
Marx está falando das várias formas de alienação que acometem o homem na sociedade capitalista. Alienação econômica, social e religiosa. Perfeito. Perfeito. Alienação econômica, o homem trabalha, mas ele não participa do produto do trabalho dele, ele trabalha, enriquece o outro, mas ele fica cada vez mais pobre, cada vez mais minguado. Alienação religiosa, Deus, que no fundo é uma ideia humana, acaba se tornando uma ideia estranha ao homem e passa a exercer sobre o homem uma influência negativa, segundo Marx. Então é isso, né? Na sociedade a gente tem esse processo de alienação e o homem acaba sendo oprimido, né, por essas realidades que ele mesmo concebeu, mas que se alienaram. Então o certo aqui é a letra B. Tá, a letra C também não tem nada a ver falar negócio de alienação fiduciária, de bem imóvel ou imóvel, não tem nada a ver. A letra D fala que o indivíduo alienado é aquele que padece de uma doença mental grave, também é absurda. E a letra E fala, costuma-se dizer que a televisão tem um poder alienador imenso. Não se pode generalizar essa fala em relação às novelas, já que elas, em sua maioria, podem ser consideradas mecanismos culturais de alta qualidade. É um besterol danado, porque, de fato, se fala muito que a televisão acaba tendo um poder alienador, mas Marx não viveu no tempo da televisão, gente. Marx viveu no século XIX, então não faz o menor sentido, isso aqui está totalmente fora de contexto. Tá? Então aqui, questão 3, letra B, é o certo. Agora, por último, a questão 4, da página 101, uma questão do Enem. Leia o texto. Segundo Marx e Engels, precisamente pela lei da dialética, como a burguesia é a contradição interna do feudalismo, assim também o proletariado é a contradição interna da burguesia. Com efeito, a propriedade privada, como riqueza, é obrigada a manter-se viva, e com isso a manter vivo o seu termo antitético, o proletariado. Gente, aqui a gente está vendo Marx falando do materialismo dialético, né? A luta de classes, que acaba sendo o motor da história, etc. O texto refere-se diretamente ao conceito marxista de A. Alienação do trabalho. Não é. Alienação do trabalho a gente estava tratando aqui na questão 3. B. Ideologia. Não, a gente tratou isso nessa questão 7 aqui. Questão da superestrutura ideológica. C. Ditadura do proletariado. Não, isso aí já seria no socialismo. Seria a primeira etapa lá do socialismo, ditadura do proletariado. D. Luta de classes. Aí sim. Ele está falando da luta de classes que existia na sociedade pré-moderna, na sociedade feudal, e quando que a gente tem, então, o início das democracias liberais, quando existe ali um conflito entre nobreza e burguesia. Esse conflito de nobreza e burguesia, luta de classes ali, é que vai gerar as democracias liberais. Só que as democracias liberais também geram a sua contradição, também geram a sua antítese, que é o proletariado. Uma grande massa de trabalhadores completamente alienados, completamente expropriados do seu trabalho, dos seus bens. E aí é o conflito entre burguesia e proletariado que vai gerar a nova sociedade, que vai derrubar o capitalismo, que seria o socialismo, segundo Marx. Então aí você está vendo a luta de classes. Para ele, a luta de classes é o motor da história. Como que a história vai se movendo? Como que a história sai de um determinado estado e passa para outro estado? A partir da luta de classes. E elas estão lutando pelo quê? Pelo controle da economia. Por condições materiais de vida. Porque, no final das contas, o homem, para Marx, é um homem econômico. Essa é a dimensão fundamental da vida humana, a dimensão econômica. Então eles estão lutando pelo controle da economia e, por isso, as classes, elas vivem lutando, vivem combatendo entre si, e é justamente esse combate entre as classes que dá movimento para a história. Então, letra D de dado, luta de classes. Beleza, galera? Espero que essa aula tenha sido bastante elucidativa para vocês, e na semana que vem, então, a gente volta aí com conteúdo novo. Grande abraço!